Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para o programa Pensamento Radical e desta vez com o tema dualismo escolar. Na sociedade em que vivemos, os governos querem a educação da forma que ela está. Mas por que seria desta maneira? É justamente o conceito de dualismo escolar que vai ajudar a gente a entender essa questão. Para entender o significado do dualismo escolar, temos que falar de história. Mais especificamente do desenvolvimento das formas de educação. A educação é inerente ao ser humano como um ser cultural. No entanto, o ser humano desenvolveu várias formas de educar. Para falar destas formas, vamos utilizar de uma concepção materialista da história, ou seja, fundamentada no estudo de como as sociedades se organizam para produzir. É importante diferenciar o conceito de desenvolvimento histórico da ideia de evolução. Quando falamos em desenvolvimento histórico, não estamos falando de uma melhora qualitativa, ou seja, de uma mudança positiva em termos científicos, morais, etc., mas sim de desencadeamento. Quando se fala de evolução, se fala de melhora. Por isso é importante distinguir. Não é difícil entendermos a diferença dos termos se olharmos para algumas questões históricas. Por exemplo, se pegarmos a mudança do período antigo para o período medieval, em muitos sentidos não tivemos avanço. Mesmo desconstruindo a visão de que a Idade Medieval era uma época de puro obscurantismo, não podemos dizer que a humanidade avançou em todas as áreas. Muitos avanços intelectuais e técnicos se perderam. Podemos pensar na Revolução Islâmica do Irã. Não é difícil perceber que, em relação a muitas coisas, não tivemos um avanço com a chegada do poder religioso ao governo daquele país. Tendo em mente tudo isso, vamos falar da educação no período das comunidades tribais, antes da existência do Estado, da escrita e da propriedade privada. Grupos não muito numerosos de pessoas que, para viver, faziam uso elementar da natureza. Não existia classes sociais, pois não existia propriedade privada. Sendo assim, a educação não era hierarquizada. Todo o conhecimento da tribo estava disponível para as pessoas. A partir da experiência, aprendiam a pescar pescando, a preparar os alimentos preparando os alimentos e também através de histórias e mitos. Esta educação pela experiência ficou conhecida como educação difusa. Historicamente, estas sociedades se desenvolveram, tornaram-se sociedades complexas. A agricultura e a pecuária possibilitaram esta revolução. Surge assim a propriedade privada e o Estado. E a partir daí surge o dualismo de formação. Ou seja, um tipo de formação para a classe dominante e um tipo de formação para a classe dominada. Concebemos que as sociedades da antiguidade eram sociedades estratificadas. Na antiguidade oriental, temos um modo de produção que chamamos de modo de produção asiático, onde o Estado é controlado por uma pequena camada social. Na antiguidade ocidental, temos uma maior sofisticação política. Na Grécia, por exemplo, o desenvolvimento da democracia. No entanto, ainda um modo de produção fundamentado na escravidão, liberdade política para uma elite e desenvolvimento intelectual também para esta elite. Para os trabalhadores e para os escravos, não existia qualquer tipo de formação sistematizada. Quando tinham acesso a algum tipo de formação, era uma formação restrita ao trabalho. Temos aqui uma separação entre o trabalho
físico e o trabalho intelectual, e ao preparo diferenciado para esses dois tipos de trabalho. Com a queda do Império Romano, temos o fim da Idade Antiga e uma configuração política e social no Ocidente que conhecemos como Idade Medieval. Neste período, o poder político estava na mão da Igreja e a sociedade se organizava de uma forma que conhecemos como feudalismo. A elite era composta por proprietários de terra e o grosso da população de trabalhadores submissos a essa elite. Na Idade Medieval, a formação intelectual era restrita também à elite, sobretudo ao clero, ou seja, autoridades da hierarquia da Igreja Católica, que controlavam ideologicamente e politicamente a Europa Ocidental, unificando sob seu poder todos os feudos. A formação intelectual se dava nos mosteiros, enquanto a maior parte da população, os servos, apenas desenvolviam a sua capacidade relacionada ao trabalho. Com o fim da sociedade medieval, Iluminismo e Renascença, surge a ideia de universalização da educação. Aparecem as escolas que agora, para além de atender à nobreza, também começa a atender à burguesia, ou seja, aos comerciantes e a seus filhos. Este momento é um momento de ascensão do capitalismo, que vai se ratificar como modo de produção dominante no período contemporâneo, com a Revolução Industrial. É a partir da Revolução Industrial que surge a necessidade de uma educação universal, pois com a sofisticação do trabalho, todos têm que aprender para poder trabalhar. Em uma sociedade centrada em máquinas, o trabalhador tem que conseguir trabalhar nestas máquinas. E para operar estas máquinas, é necessário algum tipo de formação. Então, a educação sistematizada nas escolas tornou-se uma necessidade para o modo de produção. A educação não podia mais ficar restrita apenas à elite, pois a elite dominante, desta vez os capitalistas, a burguesia, os donos dos meios de produção, precisavam de trabalhadores qualificados para trabalhar em suas máquinas. E por conta disso, precisavam de escola. No entanto, é justamente neste momento que aparece o dualismo escolar. Antes, a sistematização da educação era colocada apenas para a elite social. Com o advento do capitalismo, a sistematização da educação tem que ser para todos. Quando falamos de dualismo, falamos de dois modelos. Neste caso, um modelo de educação para a elite social e um modelo de educação para os trabalhadores. Uma formação mais geral e mais rica para a elite social, destinada a administrar o Estado e comandar a sociedade, e uma educação mais elementar, mais voltada para o trabalho, destinada ao povo. Para garantir o seu poder, a classe dominante precisa desse dualismo, pois é este dualismo que ratifica o controle social, garante o poder para essa elite, diminuindo as críticas às desigualdades sociais inerentes ao sistema capitalista. Portanto, não é acidental a disparidade entre a escola do rico e a escola do pobre. Dentro do sistema político e social que temos, esta diferença é necessária. A precariedade da formação da escola dos trabalhadores não é acidental, não é uma crise.
ela é pensada para ser justamente desta forma, pois a formação mais ampla e rica é destinada à classe dominante. Se compararmos as escolas da elite com as escolas populares, podemos vislumbrar bem esta distinção, esta dualidade. Enquanto nas escolas mais caras temos a presença de matérias como filosofia e sociologia desde o ensino fundamental, nas escolas mais populares a ideia é eliminar essas disciplinas do currículo, pois estas disciplinas não são facilmente associadas ao mercado de trabalho, podendo até atrapalhar o ordenamento do sistema, já que desenvolvem as capacidades críticas das pessoas. Em uma sociedade de educação dualista, é um absurdo falarmos de meritocracia, pois as condições colocadas para os estudantes nunca são as mesmas. Para o desenvolvimento de uma sociedade realmente democrática, o dualismo escolar é um grande obstáculo, pois dificulta muito qualquer possibilidade de igualdade. Da próxima vez que você escutar um político falando sobre educação, tente identificar o que está no fundo do seu discurso. Se a ideia é reformar, em que sentido os governos querem fazer isso? Para contrapor o dualismo ou para reforçá-lo? Para castrar intelectualmente os estudantes ou para ampliar os seus conhecimentos?